3 classificações. Tem que saber. Enriquecimento ilícito. Está no artiguinho 9º. Artiguinho 9º da onde? Da 8.429 de 92. Atos que causam prejuízo ao erário. Artiguinho 10º da onde? Da lei 8.429. E, finalmente, os atos que atentam contra os princípios da administração pública, artiguinho 11º da lei 8.429 de 92. Pronto. Essa lei traz uma matéria também que cai em conclusão. Gente, aliás, essa aula aqui, eu poderia fazer uma aula de 6 horas de improbidade administrativa para vocês. 6, tranquilo. Tem repertório para isso? Tem. 6, 7 horas. Já pensou, cara? Você 3 dias, 2 dias estudando só improbidade administrativa? Você vai se perdendo naquilo que realmente é importante. Então, pelo meu método, eu faço o seguinte. Eu sempre procuro fazer o seguinte. Extrair as questões de maior incidência. Quero falo para vocês, ó, com essa aula aqui você fica preparado, o cara fica preparado, com certeza. Então nessa lei, ele fala o seguinte, o agente que incorrer em um ato de improbidade, que pode ser tanto de enriquecimento, que causa um prejuízo, ou que atenta contra os princípios da administração pública, né? Esse sujeito que teve uma conduta, que teve um resultado, teve esse elemento subjetivo, tá? Teve isso, presta atenção. Ele poderá ser punido administrativamente, civilmente e penalmente. Professor, o que significa isso, professor? Significa que ele pode responder 3 processos. Ele pode responder um processo administrativo no âmbito da administração pública, claro. Professor causou prejuízo ao erário, então ele pode receber uma ação de quê? De indenização civil. E ele pode levar um penal nas costas, cara. Então o aluno concurseiro, segundo a lei de improbidade administrativa, não há impedimento para instauração de processo nas 3 instâncias. O cara pode responder administrativamente, ele pode agir civilmente e penalmente. Administrativamente, gente, decore, isso tem que estar no caderno de forma organizada. Administrativamente, civilmente e penalmente. Administrativamente, apura o ilícito administrativo. Administrativo por quê? Porque ocorreu no âmbito da administração pública. Obrigatória. É o poder-dever da autoridade instaurar o procedimento administrativo. Civil. Apura a improbidade administrativa contra o prejuízo. Penalmente, apura o ilícito penal. O professor ele vai ser punido pelo Código Penal, sim, contra os crimes da administração pública. Está lá, para os crimes contra a administração pública. Tá? Eu vou fazer ainda uma aula, tá, gente? Tá? Uma aula dos crimes contra a administração pública, que é muito interessante. Está caindo bastante esse negócio aí. É claro que aqui vai ser regido pelas regras, as regras da administração pública, Código Processo Civil e o Código Processo Penal. Elementos constituintes do ato de improbidade. Isso aqui, longe de professor aqui entrar na matéria de direito penal. Mas, como você vai avaliar uma conduta, nós temos alguns elementos importantes nessa conduta. Nós temos que saber quem que é o sujeito ativo, quem que é o sujeito passivo, o elemento subjetivo, o dano. Professor, o que é o tal de sujeito? Vamos ver se está ativo ou passivo aqui primeiro. Sujeito passivo. Sujeito passivo é aquele que sofreu o dano. Professor, quem que é aquele que sofreu o dano? Aí você tem que ser sistemático, meu filho. Não tem jeito.
O examinador quer saber isso de você? Claro que ele quer. Quem sofreu o dano? Sujeito passivo. É uma das entidades mencionadas no artigo 1º. Artigo 1º, se é um artigo, tem uma lei. Qual que é a lei? A lei 8.429, a lei de improbidade administrativa, que podem ser atingidas por atos de improbidade administrativa. Então você vai ter que saber, sujeito passivo da lei de improbidade administrativa, ó, tá aqui. Então lá na lei você tem que colocar esse cara. Se tem sujeito passivo, você tem o sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo? O sujeito ativo é aquele que deu causa ao dano, é aquele que deu causa ao ato de improbidade administrativa. É o agente público, olha só. Então, o agente passivo pode ser um agente público, olha aí. Agente público é aquele que está dentro da própria administração pública. Terceiro! Quem que é terceiro? Aquele que não faz parte da administração pública, mas deu causa ao dano de improbidade administrativa, o ato de improbidade administrativa. Então, o agente público, terceiro, esse terceiro aqui já caiu muito. Eu já vi várias questões que o examinador mandou para o cara o seguinte, que somente o agente público pode ter o quê? Cometer atos de improbidade administrativa. Lógico que está errado. Quem está de fora, terceiro também. Que, olha a conduta, gente. Induza, provoque, concorra para a prática do ato de improbidade administrativa ou dele se beneficie. Então, isso aqui é o que? É o sujeito ativo da improbidade administrativa. É. Ato danoso é outro elemento. É outro elemento. Eu já vou passar o próximo elemento aqui. Então é o seguinte, quais são os elementos constitutivos do ato de improbidade administrativa? Pode cair na prova? Pode. Quais são os elementos? Sujeito passivo. Quem que é o sujeito passivo? É o cara que recebeu o dano. É uma das entidades previstas no artiguinho 1º. Nós iremos ver quais são essas entidades do artiguinho 1º. Sujeito ativo. Sujeito ativo significa dizer quem que foi responsável pelo dano. Quem foi responsável pelo dano pode ter sido um agente público ou terceiro. Olha a conduta. Que induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie. E tem que ter o quê? Tem que ter dano, cara. Dano. Ato danoso. Causador de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou atentado contra os princípios da administração pública. Então tem que ter um ato danoso. O ato danoso são aquelas 3 hipóteses que eu falei para vocês. Primeiro, enriquecimento ilícito. Houve enriquecimento, ocorreu enriquecimento ilícito, houve o ato danoso. O cara não ficou rico, mas trouxe um prejuízo gigantesco para a administração pública. Então trouxe o quê? Prejuízo ao erário. É o outro ato danoso. O cara cometeu um ato, mas não trouxe prejuízo e nem se enriqueceu. Mas esse ato dele atentou contra os princípios consagrados e universais da administração pública. Então, se atentou contra os princípios da administração pública, esse sujeito cometeu um ato danoso. Então, um ato danoso é importantíssimo para se caracterizar uma improbidade administrativa. Cai em concurso? Cai sujeito passivo, sujeito ativo, ato danoso e principalmente elemento subjetivo. O cara tem que ter uma conduta de dolo ou culpa. Professor, ele não teve dolo nem culpa, então não teve elemento subjetivo. Se não teve elemento subjetivo, ele não cometeu improbidade administrativa. Meu, papo reto, hein? Esse dolo e culpa aí, o examinador fala que é só dolo. Você vai marcar errado. Dolo ou culpa, a conduta dele. Ou ele agiu com dolo, ou ele agiu com culpa. Dolo, ele teve o quê? A intenção. Culpa, ele não teve intenção. Tá? Culpa, mas ele agiu com imperícia, imprudência, tá? Negligência.
Essa conduta dele de imperícia, de imprudência e de negligência provocou um ato danoso. Pronto. Cara, isso aqui é importante demais, cara. Você tem que entender esse sujeito aqui de uma forma fantástica. Não adianta. Vamos lá, de novo. Elementos constituintes do ato de improbidade. Sujeito passivo, sujeito ativo, ato danoso e elemento subjetivo. Detalhando. Sujeito passivo, aquele que vai receber o dano. Pessoa jurídica de direito público, integrante da administração direta e indireta, e as empresas sob controle direto ou indireto do poder público. Gente, olha aí, presta atenção. Gente, por favor, preste atenção aqui. O examinador gosta de falar que, por exemplo, o Banco do Brasil não está sujeito à lei de probidade administrativa. Claro que está, porque Banco do Brasil é uma entidade indireta, é uma empresa que está sob controle direto do poder público. Entidades privadas através das quais o Estado exerce a função de fomento, por meio de incentivos, subvenções, contribuições para o custeio. Exemplo, Sistema S, Senai, Sesc, SESI e assim por diante, né? Então são o quê? Exemplos de sujeito passivo. Sujeito ativo. Gente, então sujeito passivo são as entidades do artiguinho 1º que a gente vai ler. O sujeito ativo, aquele que vai fazer o dano, provocar o dano, são as pessoas que estão previstas no artiguinho 2º. Terceiro, que induza ou concorra para a prática de ato de improbidade, ou dele se beneficie, sob qualquer forma direta ou indireta. Qualquer pessoa que preste serviço para o Estado, inclusive também quem? O próprio servidor. Qualquer pessoa que prestou serviço para o Estado, terceiro, agente público, são exemplos de sujeito ativo. Agentes políticos também são sujeitos ativos, parlamentares, chefe de poder executivo, ministro, secretário de Estado. Servidores públicos, claro, pessoal com vínculo empregatício, estatutário, contratual, regime jurídico único. Particulares em colaboração com o poder público. Esses particulares, por exemplo, professor, o cara lá é mesário na eleição. Esse cara que é mesário da eleição, ele está o quê? Na função pública. Ele recebe salário para ser mesário, coitado? Não, não merece, né? Gente, sobre esse assunto aí, cara, olha, graças a Deus o professor nunca foi convocado, cara, para trabalhar nas eleições, né? Eu tenho até vergonha de falar isso, mas a gente tem uma vida muito intensa aí, já pensou, cara, ficar o dia inteiro lá, votando, né? A gente está bastante descrente aí do processo político, né? Mas a gente não pode se acovardar, não, gente. Temos que enfrentar esse negócio aí. Então, ó, particulares em colaboração com o poder público, eu já te dei o exemplo aí. O cara está participando lá como mesário, presidente lá de uma urna de votação, ele não tem emprego com vínculo, né, da administração pública, mas ele está em colaboração, ele está agindo, ele está exercendo uma função pública. Naquele ato ali que está exercendo, ele qualquer conduta que atente contra os princípios da administração pública, ele pode levar uma improbidade nas costas aí, bicho. E essa ação aqui é feroz, hein, cara? Essa ação aí é feroz, hein? Servidores vitalícios também estão sujeitos. O que é vitalício? O cara nunca vai morrer, professor. Não, isso aqui é até morrer. É quando a Constituição atribui a alguns servidores públicos essa característica de vitalidade, gente. Por exemplo, magistratura, juiz, membros do Ministério Público, Tribunal de Contas, né? Conselheiros, viu? Ministros também incluem, se inclui podem perder o cargo. Também se inclui e podem perder o cargo, hipótese expressamente prevista no artigo. Agora aqui é um caso à parte, tá? Não vou aprofundar esse assunto dos servidores vitalícios, porque não é objeto do nosso concurso. Quando tiver um concurso que eu vejo a necessidade, que eu tenho que explorar esse assunto, tá? Inclusive, vamos ver se está aqui, esse cara aqui. Não está. Inclusive, como no caso dos parlamentares, aí a gente volta aqui e a gente faz um aprofundamento. Professor, outro cara aqui, ó. Esse cara aqui.
Presta atenção. Começo da aula. O que diz o artigo 37? Não é para olhar no caderno, cara. Artigo 37, o que é? Artigo 37 é o caput lá. O artigo 37 caput ele vai definir o que os princípios da administração pública. A administração pública direta e indireta e seus poderes. Da União, dos Estados, DF e municípios. Obedecerão os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e os seguintes 2 pontos. Ok. O que fala o artigo, o parágrafo 4º do 37? Diz o seguinte: se o cara descumprir, esse cara aqui vai importar em atos de improbidade administrativa e ele será punido por 4 coisas. 4 coisas, não é isso? Suspensão dos direitos políticos. Segundo, perda do cargo. Terceiro, ressarcimento, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Isso já cai em concurso. Esses sujeitos aqui, o presidente da República, vice-ministro de Estado, comandantes da Marinha, Exército, Aeronáutica, ministro do Supremo, procurador-geral da República, advogado-geral da União, serão julgados tal. Se aplica a lei de improbidade de forma a resultar, não pode resultar em aplicações de perda de cargo. Não podem. Olha aí. Por que não podem, professor? Porque esse sujeito aqui está sujeito à lei dos crimes. Lei dos crimes de responsabilidade. Esse sujeito tem o privilégio de não estar sujeito à lei de improbidade administrativa exatamente naquele tópico. Está sujeita ao quê? Está sujeita à lei dos crimes de responsabilidade. E aí, prof? O que você fala disso? Isso é uma pegadinha de concurso maravilhosa. O presidente é um agente público, sim. Político. Faz parte da administração pública, sim. Não está sujeito à perda do cargo, segundo a lei de improbidade administrativa. Está sujeito ao quê? Aqui, crimes de responsabilidade. Lei dos crimes de responsabilidade. E aí, prof, eu tenho que estudar a lei de crime de responsabilidade? Cara, se no concurso caiu só no seu conteúdo programático, lei de improbidade administrativa, cai fora. Agora, se no seu concurso, tá? Professor, eu quero um concurso aí que cai isso aí, normalmente isso é cobrado muito concurso da área de controle, tá? Tribunais de Contas da União, Tribunais de Contas dos Estados, né? Isso aí cai. Cai mesmo. E aí você tem que estudar o quê? A lei dos crimes de responsabilidade. Agora, então o que eu tô... Resumindo, para fechar esse assunto. Se no seu conteúdo programático só está a lei de improbidade administrativa, não precisa estudar a lei de crimes de responsabilidade. Mas você deve saber que essa lei existe. Você tem que saber que o objetivo dessa lei é punir sobre as possibilidades de perda de cargo. De quem? De presidente da República, vice-presidente, ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica, ministro supremo, procurador-geral da República e o advogado-geral da União. Eles terão sujeitos o quê? Aos crimes de responsabilidade. Alright? Aprenderam? Não pela lei de improbidade administrativa no tocante da perda do cargo, porque eles não estão sujeitos. Professor, já caiu esse cara aí? Já caiu, cara. Isso aqui já caiu em concurso, já fiz o concurso cair e eu errei. Aí, às vezes, cara, a gente fica chateado porque a gente erra uma questão, tá certo? Mas depois você dá graças a Deus porque você nunca mais esquece esse assunto, cara. Professor, mas eu perdi o emprego por uma questão que, cara, coloca na mão de Deus. Nosso Deus tem um projeto de vida pra gente monstruoso, cara.
maravilhoso. Acredite nele, confie. Não seja um homem de pouca fé. Não seja um homem de pouca fé. Tenha fé. Coloque na mão de Deus que Ele vai desguiar. Ele está no comando, cara. Ele está no comando. Ato danoso. O que é o ato danoso, professor? Ato danoso nada mais é o quê? Então nós temos sujeito ativo, sujeito passivo, ato não. Então ato danoso é o elemento da improbidade administrativa. E ele pode ser, olha, pode ser por uma conduta, ó. Ele pode ser comissivo ou omissivo. Aqui faltou o comissivo, ó. Omissivo, né? Ou comissivo, omissivo, ele se omitiu. Comissivo, ele agiu, tá? Faltou aí comissivo. São 3 atos danosos. Enriquecimento ilícito, já estudamos, artiguinho 9. Prejuízo ao erário, artiguinho 10º. E atento contra os princípios da administração pública, artiguinho 11. Então, o ato danoso da improbidade administrativa são 3 hipóteses. Prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e o quê? Atos que atentam contra os princípios da administração pública. Está aí. São as 3 hipóteses do ato danoso aqui da improbidade administrativa. Professor. Pronto. Ó, primeira parte da aula conceitual, catequizei vocês, criei um modelo mental. Vocês hoje já sabem o que é improbidade administrativa, quem está sujeito, os elementos, tá? Lá da Constituição. Você está 20% preparado para a prova, mas você tem que fixar esse 20%. Agora, nós vamos para a lei, que é papo reto, é Ctrl+C e Ctrl+V. Preparei essa aula, separei algumas questões super recentes para vocês. O aluno não tem como errar, cara. Siga a cartilha do LAC aqui, cara. Você vai ser catequizado.